Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus na Santa Liturgia neste domingo, 17º do Tempo Comum. É a nossa Páscoa semanal. Estamos acompanhando Jesus em sua viagem de subida para Jerusalém. Subida para Jerusalém, onde, segundo o evangelista Lucas, como vimos no capítulo 9, ele vai ser elevado. É uma palavra que nos faz pensar a ascensão do Senhor, a sua subida aos céus, mas que nos faz também pensar na sua própria morte quando ele foi elevado na cruz. Vimos que nesse início de viagem de Jesus, algumas dificuldades aconteceram. Jesus não foi aceito na cidade dos samaritanos, alguns dos discípulos fizeram uma intervenção pedindo até Jesus se era possível mandar fogo do céu. Foi Tiago e João, que eram irmãos, Tiago, que nós celebramos na semana passada, no dia 25, a sua festa. Nós vimos como Jesus narrou para aquele especialista da lei a parábola do bom samaritano, mesmo se entre os samaritanos ele não encontrou acolhida. Jesus esteve na casa de Marta e Maria e nós estávamos ali a 6 quilômetros de Jerusalém. Jesus já bem vizinho naquele povoado chamado Betânia. Jesus está se aproximando da sua meta, do lugar para onde ele estava se destinando. Nós vamos fazendo a leitura gradualmente ao longo da liturgia, mas a viagem, historicamente falando, ela foi mais rápida. Hoje nós temos o capítulo 11 do Evangelho de Lucas, versículos de 1 a 13. Aqui diz, Jesus estava rezando num lugar. Não diz qual era o lugar onde ele estava rezando, mas é interessante. Você tem um lugar para rezar? Você na sua casa tem algum lugar que você identifica, ou mesmo que seja dentro do seu quarto, tem aquele lugar que você marca como sendo o seu ângulozinho de oração. Eu vejo muita gente que põe, por exemplo, uma almofada dentro do seu quarto, põe um pequeno tapete, ou seja, delimita um pequeno ângulozinho e diz, esse aqui é o meu lugar de oração. Interessante, eu estou fazendo essas referências todas, lembrando daquela questão da subida de Jesus para Jerusalém, que ele seria elevado, e falei da ascensão. Sabe por quê? É porque existe um lugar em Jerusalém, uma chamada Gruta do Pai Nosso. Ali naquele lugar daquela Gruta do Pai Nosso, que a tradição tem como lugar no qual Jesus ensinou os seus discípulos a rezar, Santa Helena, no século IV, a mãe do imperador Constantino, que deu liberdade religiosa aos cristãos, ela construiu então uma igreja naquele lugar chamado Eleona. Não tem nada a ver com o nome de Helena, mas Eleon, porque lembra a palavra oliveira na língua grega. Então é ali naquele lugar, vizinho ao Monte das Oliveiras, que Jesus vai ensinar os seus discípulos a rezar. Aquele mesmo Monte das Oliveiras, onde Jesus depois, na Quinta-feira Santa, orará pedindo ao Pai que, se for possível, afaste dele o cálice, mas que seja feita a sua vontade. Não muito distante daquele lugar onde Jesus ensinou seus discípulos a rezarem o Pai Nosso, está o monte, no lugar onde a tradição tem como lugar da ascensão do próprio Jesus. Então aí em torno deste monte, em torno deste lugar onde Jesus sobe aos céus, ele também ensina a oração do Pai Nosso, e é o lugar onde Jesus vai orar naquela noite da Quinta-feira Santa. Pois bem, falamos aqui da necessidade, de, se não seria interessante termos também esse nosso lugar, esse nosso espaço interior, ou exterior de oração, mas sobretudo criar o espaço interior para orar. Essa é a coisa mais necessária, ter o espaço interior. Bem, e o que é que acontece quando Jesus está ali orando naquele certo lugar? É que quando ele terminou, um de seus discípulos fez um pedido para Jesus. E o pedido foi esse: Senhor, ensina-nos a rezar como também João ensinou aos seus discípulos. Então aqui nós estamos vendo que para orar não é apenas necessário um lugar, mas sobretudo é preciso um mestre, alguém que ensine. Olha, e a coisa bonita de notar nisso aqui é que os discípulos viram Jesus rezar.
Eles sabiam que Jesus rezava. Sobretudo o Evangelho de Lucas marca muitas vezes esse fato de Jesus orando. Ele estava orando no momento do batismo, ele estava orando no momento da transfiguração. Jesus ora. E os discípulos veem a oração de Jesus. Ele ora no Jardim das Oliveiras. Ele disse a Pedro que Satanás queria peneirar a sua alma e que ele tinha orado ao Pai por Pedro. Oração de intercessão, portanto. Então, é muito bom quando a gente encontra um mestre de oração, ou melhor, quando a gente encontra testemunhos de oração. Nada melhor para você que é pai ou mãe do que dar o testemunho, do que seu filho e sua filha verem vocês rezando, levando até a celebração da Eucaristia. Uma coisa que eu acho muito bonita é quando eu vejo os pais e as mães, né, quando chegam juntos na igreja e entrando na igreja tem a água benta, o pai toca a mão na água benta e entrega a mão molhada para o filho toca na mão do pai e ambos fazem o sinal da cruz. A mãe, o pai, isso também a gente faz mesmo com pessoas amigas, né? Quando eu entro na igreja com uma pessoa, se eu sou o primeiro aí, eu também toco na água benta, eu divido a água benta com aquela pessoa. Ou seja, a gente transmitir a fé, a gente transmitir um testemunho, dar um testemunho. Então, como é bonito quando um filho, quando uma filha podem dizer, eu vejo meu pai ou minha mãe orando. É uma imagem que fica para sempre na vida da pessoa. Essa de ver pai e mãe que oram. Se oram juntos, muito mais belo, muito mais belo. Então, propor orar na família, ser testemunho de oração. Isso desperta o desejo e por isso os discípulos pediram a Jesus, ensina-nos a orar, como João também ensinou aos seus discípulos. Jesus então respondeu, quando rezardes, dizei, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos a cada dia o pão de que precisamos. E perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação. É a belíssima oração do Pai Nosso, que nós também conhecemos pela tradição de Mateus, no capítulo 5, no início ali, inserida no sermão da montanha, encontramos a oração do Pai Nosso, como Mateus nos transmite, que é a fórmula com a qual nós mais oramos. Essa oração entrou nas entranhas da comunidade cristã. É a nossa oração cotidiana, é a nossa oração de cada dia, é a oração do Senhor. Então, a primeira necessidade que a gente vê dessa santificar o nome de Deus, ou seja, atender a uma necessidade espiritual. Mas também o pedido do reino. Pedimos o pão de cada dia, ou seja, apresentamos a Deus as nossas necessidades físicas, as nossas necessidades materiais. Pedimos ao Senhor que perdoe nossos pecados e nos comprometemos em perdoar os outros, ou seja, apresentamos a Deus as nossas necessidades psicológicas. Então, nossas necessidades espirituais, nossas necessidades materiais e físicas, biológicas, por que não dizer assim, e as nossas necessidades psicológicas e de relação uns com os outros. Tudo isso nós colocamos diante de Deus na oração do Pai Nosso. É sintético o que nós pedimos, mas, ou seja, toda essa dimensão da vida humana, ela deve passar pela oração. E uma oração que é essa oração que nasce da confiança. Oração de pedido. Jesus nos ensina a pedir. Então, oração de louvor. Sim, a oração de louvor é necessária, deve ser feita nessa coisa do santificado seja o vosso nome. É com certeza uma dimensão do louvor também ao nome de Deus, o reconhecimento à grandeza de Deus. Mas Jesus nos ensina a pedir, nos ensina a ter confiança, a uma relação de confiança com Deus. E aí entra a parábola que Jesus conta hoje deste amigo que é procurado à meia-noite com alguém batendo na sua porta, ou seja, hora à noite. Aqui também já é uma dica para nós, né? Você estava falando da oração, como a oração deve pervadir também todo o tempo.
A oração é uma coisa que toca o espaço. Jesus estava num lugar e agora deve invadir também o nosso tempo, tempo dedicado à oração. E o tempo deve ser o tempo oportuno, é o tempo que a gente tem. Não é com a hora marcada, é a hora que a necessidade bate na porta, a gente bate na porta de Deus. Meia-noite, a pessoa vai lá e bate na porta do amigo. Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá dentro, não me incomoda, já tranquei a porta e meus filhos e eu estamos deitados. Aqui as pessoas dizem assim, mas o que é que tem a ver? Está deitado? Levanta. É porque dizem os estudiosos que a forma como se dormia era todos num mesmo espaço e o pai no centro. Pense quando a pessoa deita assim, fosse deitado numa esteira, deitado no chão e vai colocando um ao lado do outro. Então quem se o pai ali para se levantar, né, precisaria passar por cima de quem já estava deitado na frente dele até chegar à porta. Então isso revela também um dado do modo de vida das pessoas daquela época. Então, não me posso levantar para te dar os pães, diz este amigo. Aí Jesus disse, eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los, porque seu amigo vai levantar-se ao menos por causa da impertinência e lhe dará quanto for necessário. Interessante a impertinência, né? Porque é uma coisa que o outro tem necessidade, então ele é insistente, isso vai dar quanto for necessário. Qual é a conclusão de Jesus? Eu vos digo, pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Pois quem pede recebe, quem procura encontra, e para quem bate se abrirá. Será que é algum de vós que é pai, se o filho lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Vejam só aqui, eu falava de quando Jesus estava a caminho para Jerusalém, que João e Tiago, vendo que os samaritanos não quiseram dar abrigo a Jesus, disseram, Senhor, manda fogo do céu. O Espírito Santo no Evangelho de Lucas, ou melhor, na obra de Lucas, nos Atos dos Apóstolos, ele depois vai aparecer como línguas de fogo. Esse é o fogo que Jesus queria mandar sobre a terra. É o fogo do Espírito Santo. E aqui a gente nota, na nossa oração, o que é que a gente tem para pedir a Deus? Coisas materiais somente? Porque eu dizia, não é? Necessidades físicas, biológicas, necessidades espirituais, sobretudo em primeiro lugar, necessidades físicas e biológicas, necessidades psicológicas, tudo isso nós colocamos diante de Deus, ou seja, rezamos com a nossa inteireza. Por quê? Ora, já diz Jesus numa parábola, se um homem, o campo dele, dá tudo o que ele precisava, ele constrói celeiro, ele diz, agora eu posso dormir tranquilo. Se naquela noite a morte bate na porta, Deus pede conta da alma, e aí tudo isso que você fez, para quem é que vai ficar? Então a coisa mais importante que temos para pedir a Deus não é o pão, não é a saciedade física, não é a saciedade econômica, não é uma oração para ajudar a gente a capitalizar os bens deste mundo, porque tudo isso passa. São Paulo vai dizer, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz e alegria no Espírito Santo. É essa oração profunda que a gente tem que fazer, pedir esse dom do Espírito Santo, porque já o Espírito Santo vai ser o mestre da oração, ele vai ser o mestre interior, ele é que vai criar o espaço interior da oração, porque vai dizer o apóstolo Paulo, nós não sabemos rezar como convém, o Espírito que vai rezar em nós gritando Abá, ó Pai. O Espírito cria a relação nossa com Deus, quebra o individualismo e faz nascer a pessoa. A pessoa é fruto da relação uma com a outra, da relação com Deus mesmo. Minha amiga, meu amigo, o que eu quero pedir para mim e para você nesse domingo, 17º do tempo comum, é um Pentecostes na nossa oração, é uma vinda do Espírito Santo para dinamizar, para dar fogo, para dar calor, para dar estímulo à nossa vida de oração, de modo que a gente saiba apresentar a Deus
todas as nossas necessidades. Saibamos rezar como convém. Saibamos rezar como filhas e filhos, que sobre tudo o que desejam na sua vida não é que seja realizada as suas vontades, mas a vontade de Deus. Feliz Páscoa semanal para você, meu irmão, para você, minha irmã. Abençoado domingo para você. Graça e paz.